O testemunho de Miguel Oliveira. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Miguel Oliveira, o pregador mirim, o seu testemunho é verdadeiro? Neste vídeo eu estarei apresentando algo que está sendo divulgado na internet e, por incrível que pareça, estarei fazendo uma defesa ao pregador mirim. Fique até o final. O pregador mirim, Miguel Oliveira, foi a um podcast e lá o entrevistador falou que recebeu algumas ligações e nestas ligações ou naquelas ligações ele foi informado de que o testemunho do Miguel Oliveira seria falso. O Miguel Oliveira então responde que não tem laudo. E qual é o testemunho do Miguel Oliveira? De que ele nasceu surdo e mudo. Mudo e surdo. Miguel Oliveira vai e fala, não, eu não tenho laudo. Não existe o laudo. Não existe a comprovação dos exames de que o Miguel nasceu surdo e mudo. Isso o próprio Miguel Oliveira fala que não encontrou o laudo. Não sei, talvez hoje é fácil, né? Talvez, não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas talvez eles criem, né, um laudo com datas retroativas, não sei. Talvez passem um pano aí, se o testemunho não for verdadeiro. Talvez passe o pano. O Miguel diz que nasceu surdo e mudo. Ele diz que não tem as cordas vocais, os fios que transmitem a voz. E, segundo especialistas, não existem fios de cordas vocais, como se fossem fios de cordas de violão. Parece que as cordas vocais, elas nem existem na vertical, mas elas existem na horizontal e no máximo na diagonal. No máximo na diagonal. Se o testemunho não for verdadeiro, parece que o menino, ou quem o instruiu, nem pesquisou acerca de como funcionariam as cordas vocais. Não seriam fios, não são cordas de violão ou de qualquer outro instrumento musical à base de cordas. Outro fato interessante é que a mãe do menino, a mãe do Miguel, percebeu que ele não falava e não escutava. Ela percebeu. Quando ela então percebe, ela vai reclamar à enfermeira. E a enfermeira faz os exames e pede para a mãe aguardar 15 dias. Aqui se tem um outro problema seríssimo, gravíssimo. E o problema é o teste da orelhinha para saber se a criança é surda ou tem problema de audição é obrigatório, tá? Não precisa a mãe pedir. A mãe não pede quando detecta surdez ou coisa do gênero, não. É um teste obrigatório do próprio hospital. E detalhe, não precisa esperar 15 dias, a mãe voltar 15 dias, o resultado sai na hora. E outro detalhe, deve ser feito pelo hospital entre 24 a 48 horas em que a criança nasceu. Então, pelo que tudo indica, há problemas de verdades com o testemunho do Miguel. Ademais, conforme especialistas, o teste da orelhinha não é pedido à enfermeira e não é a enfermeira que faz. É um fonoaudiólogo, um profissional da área. Pois bem, senhores, vocês lembram do testemunho falso do Adão de Campos, que foi ao inferno e viu Satanás sentado num trono no inferno? E todos sabemos que o inferno não é a casa de Satanás. Satanás não tem trono lá. Satanás não vai ser
o rei do inferno. Na verdade, ele vai ser atormentado de dia e de noite lá. Então o testemunho é falso. O testemunho é falso. Dentre muitas outras coisas mentirosas no testemunho de Adão de Campos. Mas a época deu o quê, ó? A época deu voz ao Adão de Campos. Vocês lembram do testemunho mentiroso do tio Chico? Que matava criança, que fazia uma porção de coisa. Na verdade, todos esses ex-bruxos, ex-feiticeiros, que não deixam de ser bruxos, não deixam de ser feiticeiros, eles vêm com seus falsos testemunhos para a igreja e isso chama a atenção e os pastores dão púlpito. Detalhe, não são todos os pastores, viu? O meu pastor presidente não dá púlpito para esse tipo de coisa não, tá bom? Pois bem, esses testemunhos falsos, eles chamam a atenção de igrejas que não têm compromisso com a palavra, não têm o ensinamento da palavra e precisa de um atrativo para o povo. De um atrativo para o povo. Então, se tornou até comum, até normal, esses testemunhos falsos terem bons resultados. Bons resultados, digo, no que tange a resultados massivos. Não bons resultados do que tange a verdade do Evangelho. E aqui eu faço uma pergunta. E esta pergunta é em defesa do pregador mirim. A pergunta é a seguinte: quem são os tutores desse pregador mirim? Quem os instruiu, caso o seu testemunho não seja verdadeiro? Não estou dizendo que é, vocês analisem, pesquisem, os especialistas da área façam isso. Mas caso não seja verdadeiro, quem instruiu essa criança a criar um testemunho, ou quem criou um testemunho não verdadeiro para esta criança, a fim de agarinhar dinheiro, a fim de enriquecer-se por causa do Evangelho, por causa da piedade? Escute, o apóstolo Paulo diz que a piedade não é fonte de lucro. E os que querem ficar ricos, fazendo uso da piedade, esse é o contexto, atraem para si maldição e muitas amarguras e caem em laços do diabo. Então, mentores do pregador mirim, que covardia vocês estão fazendo com esse pregador mirim. Que covardia. Até porque agora não tem chamado, não tem vocação do Espírito Santo, é mentoria. Até o Eliseu Rodrigues agora é mentor. Não, eu sou mentor. Eu sou mentor. Agora é mentoria. Que evangelho